Fala galera, F11 falando, mais um jogo do Brasileirão 2025, o Inter joga agora fora de casa, depois de 2 jogos em casa, no retorno, após o retorno do Super Mundial, o Inter agora fora de casa enfrenta o Santos. E a gente precisa conversar então, né, trocar uma ideia sobre esse jogo, esse momento do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, a expectativa dos próximos jogos, como é que nós vamos para esse enfrentamento. Então vamos trocar essa ideia, é importante a gente falar sobre esse jogo que hoje ocorre lá na Vila Belmiro. Então, antes de mais nada, vai lá, clica no like, deixa o seu like aí, por favor, já vai ali, clica agora mesmo, vai ali, toca ali no like, ajuda bastante o canal, não custa nada, né? E se você não é inscrito, venha pra cá, venha fazer parte aqui das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. Venha pra cá, pensamento positivo colorado. E se você é inscrito, meu, muito obrigado, continuamos firmes e fortes. Acione o sininho para receber as notificações e também faça seu comentário para a gente trocar aquela ideia sobre o nosso amado e estimado Colorado. Então tá, vamos lá, solta a vinheta! Então galera, o Inter hoje enfrenta o Santos, né? O histórico Santos, o time do Santos, tem o maior respeito pelo clube, pelo Santos, pela sua história, né? E o Inter enfrenta lá na Vila Belmiro também, no estádio histórico, e o Inter vai fazer esse enfrentamento. Muito importante, nessa sequência pós-retorno, né? Porque, vamos lembrar, e é bom a gente lembrar, a gente tem que lembrar das nossas, às vezes nós temos que lembrar das nossas alegrias, mas temos que lembrar também das nossas dores, para que a gente possa seguir adiante, né? A gente não fica parado nelas, não fica lá sofrendo, mas é importante a gente ter na memória para poder seguir em frente de maneira melhor, né? O Inter passou, é verdade, passou o Super Mundial, toda essa parada aí do Brasileirão na zona de rebaixamento, né? E depois, agora com 2 vitórias, 2 jogos em casa na sequência, o Vitória e o Ceará, 2 vitórias por 1-0, né? O Inter conseguiu sair dessa posição, mas ainda está muito aquém do que a gente espera, do que a gente almeja dentro do Campeonato Brasileiro, né? E também ainda precisa se afastar mais dessa região onde se encontra. Bom, o Inter, nesses 2 jogos, apresentou o segundo jogo em relação ao primeiro, ou seja, o jogo do Ceará em relação ao jogo do Vitória, evolução, né? Já é o que nós esperamos, é o que nós queríamos ver em campo, é o que nós já vimos em campo, inclusive com esse grupo, né, sob o comando do Roger. Não, não é. Mas houve evolução, né? Poderia haver mais evolução? Poderia. Eu esperava mais evolução. Mas o importante é que subiu um degrau, isso mostra um caminho, né, de ascensão no trabalho. E assim a gente pretende ver neste jogo, agora fora de casa, né, contra o Santos, o time do Neymar, né, e que o Inter vai para o enfrentamento nesse momento, precisando pontuar e precisando continuar nos mostrando esse caminho, né, de crescimento do trabalho após o retorno do Super Mundial. Que o Inter evolua, que o Inter encontre dentro da sua sistemática de jogo cada vez mais rápido o melhor futebol que teve com esse grupo, né? Se nós lembrarmos do início lá do ano, do trabalho do Roger, que veio de um final lá de campeonato, fora os últimos jogos, os últimos 3 jogos, mas teve uma sequência grande de vitórias no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, com o Roger. O Inter teve bem evolução com o jogo, né, e a gente entrou pro Gauchão não tão bem e fomos evoluindo até, né, conquistarmos o Gauchão de forma invicta, o Internacional, neste ano. E agora a gente também tem uma demonstração ainda pequena de 2 jogos, mas com um poder de evolução, de compreensão do grupo no trabalho. E a gente espera ver isso de novo no jogo de hoje, né? Agora, claro, é uma dificuldade maior, até por o jogo ser fora, e contra um adversário que está num momento muito complicado. Apesar de ter tido no penúltimo jogo, né, uma vitória sobre o Flamengo em casa, com o gol do Neymar, um bonito gol, vem agora de uma derrota por 3-0 para o Mirassol, fora de casa. Então, está hoje na zona de rebaixamento, o Santos, e com certeza vai vir para tentar propor o jogo, para vencer o jogo.
E aí o Inter vai ter que ele vai ser testado da melhor forma que a gente espera. Até para os enfrentamentos, não só do brasileiro, mas os enfrentamentos que se avizinham logo ali na frente de Copa do Brasil e de Libertadores. Por quê? Porque o Santos, ele vai vir tentar propor o jogo, tá em casa, precisa da vitória, né? Vai estar com a sua torcida apoiando, então ele vai tentar pressionar o Internacional. E aí o Inter vai ter que ter as ferramentas defensivas necessárias e a saída em velocidade com o toque de bola, que foi a melhor arma que o Inter apresentou nos grandes enfrentamentos. E vamos ver se hoje o Inter consegue botar isso em prática. Porque se o Inter encaixar a marcação, né, principalmente ali no Neymar, que é apesar de não ser o Neymar de outros tempos, né, vindo de lesão, mas é o Neymar, e ele ainda é, para mim, no futebol de hoje, um grande diferencial, apesar das suas questões, né, já do passar do tempo e questões físicas, né? O Neymar agora vai para um terceiro jogo na sequência, né? Então, se o Inter encaixar essa marcação, se o Inter souber ter essa roubada de bola e sair na velocidade com o Carboneiro, com o Wesley, né? O Borré fazendo 1-2 lá, o pivô descentralizando, para poder dar a opção de jogada, a ultrapassagem dos laterais, especial do Bernabé, e o Inter podendo ter esse ajuste, né, eu acho que nós temos grandes expectativas, né? Porque o Santos tem, eu acho que, apesar do Neymar, e nós vamos ver, porque o Neymar, se tiver realmente no dia inspirado, vier numa sequência, ele vai trazer grandes dificuldades, a gente não pode negar, né? Independente do momento dele, ele é diferenciado. Mas o restante do meio de campo, da formação do Santos, tem suas deficiências. E se o Inter souber explorar, jogar compacto e tiver uma resposta mais rápida na intensidade, na troca, né, de bola e no 1-2, o Inter pode ter um jogo favorável. É isso que nós vamos ver. Eu acho que é muito importante os primeiros minutos de jogo, o início do jogo, né? O Inter souber sofrer um pouquinho, porque vai sofrer, vai vir para cima. Aí o Inter se entender, não perder esse tempo, né? Não sofrer, não tomar gol nesses primeiros minutos. E aí o Inter poder, aos poucos, ir cadenciando e ele tomando terreno, tomando o jogo para si. E aí podendo propor jogadas e talvez um futebol, né, de resposta, né? A gente poder chegar ao gol e chegar à vitória. Porque se o Inter tem uma vitória hoje lá, né, dentro da Vila Belmiro, faz uma sequência de 3 jogos com 9 pontos e vem depois se enfrentar o Vasco, né? E aí ainda temos agora na sequência já a Copa do Brasil contra o Fluminense. Então é isso, é a gente arregimentar forças. E para o jogo de hoje, o Inter deve repetir, imagino eu, né? O time que entrou em campo no último jogo do Ceará, com Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabé, que voltou e voltou muito bem. Acho que o Bernabé vai fazer um grande jogo hoje, é a minha expectativa, né? O Thiago Maia, o Bruno Henrique, né? Ali no meio de campo, vamos ver. O Bruno Henrique é a peça hoje mais contestada do grupo, do time, né? E falando nisso, já concluo o time, mas é que eu tive agora a informação, né, publicada no jornal Correio do Povo, aqui de Porto Alegre, agora, meia hora atrás, antes de eu gravar esse vídeo. Estou gravando aqui algumas horas antes do jogo começar, no final de tarde aqui, dessa quarta-feira. O Inter o Correio do Povo anunciou que o Inter fechou com o Alan Rodrigues, né? O jogador que vem para essa função do Bruno Henrique, fechou por 5 temporadas, né? O jogador vem para ocupar exatamente essa função. Ele faz a 5, mas ele faz a 8, né? Um jogador que parece de muita intensidade, enfrentou alguns problemas físicos, mas é um jogador intenso, jogador que a gente precisa, né? E para a posição que a gente precisa. Vamos ver se ele dá a resposta. Parece que realmente está fechada essa contratação. Bom, mas hoje é o Bruno Henrique, e aí o Wesley na direita, o Alan Patrick, né, que vem de um excelente jogo. Vamos ver como o Alan Patrick responde agora com o jogo, porque ele tinha jogado lá na outra semana, folgou no meio de semana e jogou no final de semana. Agora tem um jogo na sequência na quarta-feira. Vamos ver como é que ele responde fisicamente, essa é uma questão importante, né? E depois o Carboneiro ali pela esquerda
também é peça importante, eu acho, ainda mais para esse tipo de jogo como se desenha hoje. E o Borré lá na frente, que apesar de não ter feito o gol, teve duas boas oportunidades, uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo, né? Mas ele fez uma assistência importante, inteligente no último jogo. O Borré tá lá na frente também para formar essa equipe do Inter para o jogo de hoje. Então é isso aí, pessoal. Vamos acreditar, a gente tem que ter esse pensamento positivo, né? A gente precisa juntar forças, vamos ter grandes desafios, estamos subindo na tabela do brasileiro, né? As metas que nós tivemos até agora, elas foram cumpridas, o Campeonato Gaúcho conquistado, passamos no melhor grupo, no grupo mais difícil do Libertadores, passamos em primeiro, na Copa do Brasil estamos classificados, então metas foram atingidas, né? O futebol ainda não é aquele que a gente já viu e que a gente espera, mas estamos em crescimento para chegar na hora certa e a gente chegar com força. Vamos acreditar, tamo junto, assim é o Colorado, assim é o povo, né, do Inter, que a gente acredita. Vamos lá, pensamento positivo, good vibes coloradas, enverga, mas não quebra, vamos para dentro. Eu acredito hoje no Internacional, lá dentro da Vila Belmiro, para dar mais força, mais confiança e a gente continuar subindo na tabela e também na evolução da equipe. Então tá, tamo junto, Dali Colorado, a vitória!